Há quem diga que se Calvino tivesse conhecido o calvinismo do século XVII, ele não seria calvinista. E é preciso que a gente diferencie, não é? Porque quando a gente lê autores como André Bielê, a gente ouve o Silas falar, a Cíntia acabou de ler um trecho para nós, isso soa muito diferente do que autores calvinistas dizem hoje, pregadores calvinistas pregam nas igrejas, nas maiores igrejas presbiterianas do Brasil, não é? A gente vê pregadores propondo outro tipo de organização social e política, muito diferente dessa. Como disse o Silas, se não disser que foi Calvino, vão dizer que é algum autor de esquerda, algum socialista que escreveu isso. Por quê? Assim como o que aconteceu com o neocalvinismo, que tem sua origem em Abraham Kuyper, que foi talvez o maior estadista calvinista da história. Chegou a ser primeiro-ministro da Holanda. E ele se tornou uma figura importante na história do pensamento social, político, econômico reformado, calvinista. E a partir de Kuyper, então, surge o chamado neocalvinismo. Kuyper ele tem uma recepção muito complicada, porque ele mesmo defendia o que hoje na Europa é chamada de democracia cristã. Algo muito próximo ao que internacionalmente se chama de social-democracia, que tem muitos desses elementos que o Silas descreveu. Mas Kuyper se tornou uma espécie de ícone de movimentos nacionalistas de extrema-direita, movimentos com inclinação fascista. Por isso, também chamados de cristofascismo. Por quê? Porque trata-se de cristãos defendendo uma organização social e política completamente diferente da de Calvino, mas que utiliza Abraham Kuyper e utiliza Calvino também como ícones que sustentariam essa ideia, digamos, anticomunista, né, de discurso. Então, é fake news. Eu ia dizer é um mito, mas, na verdade, é mito no sentido popular, né? Porque o mito é aquela história que tem uma mensagem, uma verdade, uma lição importante. Não, é fake news mesmo. Quer dizer, essa ideia de que tanto Calvino quanto Abraham Kuyper propõem um Estado totalitário, uma espécie de teocracia. Quando, por exemplo, Abraham Kuyper diz não existe nenhum aspecto da vida humana que Cristo não declare isto é meu. Isso é a ideia de que Cristo tem que estar presente em todas as ações humanas, em todas as atividades humanas, ciência, arte, economia, política. Mas Abraham Kuyper não disse a igreja deve estar no controle de tudo. Ele disse Cristo. E com isso ele quer dizer o quê? Os valores do reino de Deus, o amor, a compaixão, a justiça, não é? E não, ele não está falando que a igreja tem que estar no controle de todas as ações humanas. Ele mesmo contradiz isso ao falar de esferas soberanas, que as escolas não podem estar sob o controle das igrejas. Por exemplo, hoje os calvinistas de estrita observância insistem na criação de escolas calvinistas, que estariam sob a estrita supervisão das igrejas, para que o ensino seja de acordo com a pregação das igrejas. Abraham Kuyper era totalmente contra isso.
partido político cristão, tudo bem. Democracia cristã, partido cristão, não é? No Brasil também tem partidos que se dizem cristãos, mas não sob a tutela das igrejas, não é? A isso o Kuyper chama de esferas soberanas, não é? Até o seminário, Kuyper diz, tem que ser uma esfera soberana em relação à igreja, para que a igreja cheque o seminário e o seminário cheque a igreja. Se a igreja controla o seminário, aí o seminário não pode ser crítico da igreja, não é? Então é preciso que seja uma estrada de duas vias, para que um faça a checagem e balanceamento do outro. Enfim, isso é para diferenciar o que a gente chama do pensamento social-econômico de Calvino daquilo que ele foi se transformando através dos tempos na história do pensamento calvinista.